Olá, semioticistas. Nós falamos no vídeo anterior sobre o percurso narrativo e especificamente, ou de forma mais detalhada, do percurso narrativo do sujeito, né, que consiste, em linhas gerais, no encadeamento lógico entre os percursos narrativos de competência e de performance dos actantes sintáticos, correto? E no final do vídeo nós vimos que, além do percurso narrativo do sujeito, existe o percurso narrativo do destinador manipulador e do destinador julgador, dos quais falaremos a partir de agora. Bom, no percurso do destinador manipulador, o programa de competência é examinado não na perspectiva do sujeito de estado que recebe valores modais, mas do ponto de vista do sujeito doador ou destinador desses valores. E o destinador manipulador é o actante funcional que engloba vários papéis actanciais, entre os quais se encontra necessariamente o de sujeito doador de valores modais. Então, é ele, na narrativa, a fonte de valores do sujeito, que é seu destinatário. Então, tanto determina que valores são visados pelo sujeito, quanto dota o sujeito dos valores modais necessários à execução da ação. Então, as ações do sujeito e do destinador, eles diferenciam-se nitidamente, né? O sujeito, ele transforma estados, certo? Ele faz ser, né? E o sujeito, ele simula a ação do homem sobre as coisas no mundo. Por outro lado, o destinador, ele modifica o sujeito pela alteração de suas determinações semânticas e modais. Ou seja, ele faz fazer, já não faz ser, mas faz fazer, representando assim a ação do homem sobre o homem. Ok? Então, por outro lado, o percurso do destinador manipulador, e, enfim, na verdade ainda estamos falando do destinador manipulador, mais adiante falaremos do destinador julgador. Então, ainda falando do destinador manipulador, o percurso do destinador manipulador, ele contém duas etapas que são hierarquizadas. A primeira etapa é a de atribuição de competência semântica, e a segunda é a de doação de competência modal. Então, a atribuição de competência semântica, ela está sempre pressuposta na doação de competência modal, pois é preciso que o destinatário, o sujeito, creia nos valores do destinador e por ele determinados, para que ele se deixe manipular. Então, na fábula O Gato e a Barata, que nós vimos, o gato que sorri da aflição da barata, que já quase morria quando deparou com o carão do gato doméstico, que sorria de sua aflição do alto do copo. O gato, ele não estava pensando em comida, nem parecia considerar baratas um alimento muito desejável, né? E os gatos domésticos, eles são, em geral, bem nutridos e não precisam correr atrás de baratas. Mas foi o destinador barata que se ofereceu como um valor para o gato. E só ao acreditar que valia a pena comer a barata, que a barata era um valor alimentar, foi assim que o gato cedeu à manipulação. Ou seja, ele passou a querer salvar a baratinha para poder, ao comê-la, adquirir o valor a que começou a aspirar. Certo? Então vejamos que essa é a primeira etapa de atribuição de competência semântica. A segunda etapa do percurso do destinador manipulador é a de atribuição de competência modal. Então, essa fase ela constitui a manipulação propriamente dita, em que o destinador doa ao destinatário sujeito os valores modais do querer fazer, do dever fazer, do saber fazer, do poder fazer.
Então, na manipulação, o destinador ele propõe um contrato e exerce a persuasão para convencer o destinatário a aceitá-lo. E o fazer persuasivo ou o fazer crer do destinador tem como contrapartida o fazer interpretativo ou crer do destinatário, de que decorre a aceitação ou a recusa do contrato. Então, voltando ao texto O Gato e a barata ela propõe o acordo de salvamento e persuade o gato, fazendo-o acreditar no interesse do contrato. Quando ela diz, exatamente, você vai comer como você gosta, né? E além disso, ela faz com que o gato confie nela exatamente para o cumprimento do compromisso, do contrato. E quando o gato pergunta, você deixa mesmo eu engolir você? A baratinha responde, me salva, eu prometo. Está em jogo o quê? O contrato de fé. E o gato, ele interpreta a persuasão da barata e crê nela e aceita o acordo. Então lá diz, e o gato então uma tipologia bastante simples prevê 4 grandes classes de manipulação, que são a provocação, a sedução, a tentação e a intimidação. E a relação da mãe com o filho passa, em geral, por todas essas formas de manipulação. Tentaremos ilustrar essas 4 formas ou classes de manipulação. Primeiro, a tentação, quando a mãe diz, se você come tudo, a mamãe leva você para ver o filme da Mônica. A criança se sente tentada em ver o filme e, portanto, vai comer. Intimidação. Coma tudo, senão você apanha. A criança fica intimidada. Terceiro, a provocação. Diz, duvido que você seja capaz de comer todo o espinafre. Então a mãe manipula a criança através da provocação. E 4, a sedução. Por exemplo, quando a mãe diz, você é um menino tão bonito e que gosta tanto da mamãe, você vai comer tudo, não é? Então veja como a mãe seduz a criança para conseguir o seu objetivo, né? Então, a ordem na manipulação, só lembrando, revisando as grandes 4 classes de manipulação. Tentação, a intimidação, a provocação e a sedução, desculpa. Né? Então, a ordem na manipulação, ela vai depender da relação entre manipulador e o manipulado. E há os que começam com a tentação e acabam na intimidação e vice-versa. Né? Há os que começam na intimidação e acabam na tentação. No texto História de uma Gata, encontram-se 2 exemplos de manipulação por tentação. No primeiro, o destinador manipulador, que é o dono, né, ele estabelece um contrato com o destinatário sujeito, que é a gata, em que o dono oferece à gata valores positivos que ela deseja, tais como alimentos, carinho, luxo, em troca de bom comportamento. Ou seja, não sair de casa, ser fiel, não se misturar com os gatos de rua, enfeitar a casa, etc. A gata ela se deixa persuadir, acredita nos valores e no poder do dono, aceita o contrato e passa a querer fazer o que lhe é solicitado, para assim receber os valores contratuais. No texto se diz, me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era o apartamento, detefon, almofada e trato, todo dia filé mignon, ou mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo momento, fique em casa e não tome vento. No segundo caso de tentação, ele ocorre quando a gata é manipulada pelos gestos de rua,
que atentam com os valores positivos de liberdade e de identidade própria, a que ela também aspira, né? Quando no texto se diz: mas é duro ficarem na sua, quando à luz da lua tantos gatos pela rua toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás. Então, nesse vídeo nós tentamos ilustrar aí o percurso narrativo do destinador manipulador, o percurso do destinador manipulador, e vamos tratar no próximo vídeo de ainda ilustrar ou exemplificar ainda mais, ou dar mais exemplos de manipulação, né, por sedução ou por intimidação, enfim.